Pessoal, essa live tá top, tá maravilhosa. Você vai aprender mais sobre o Espírito Santo, vai aprender coisas que você nem imaginava. Então fique aí, assista todinho que você vai aprender muito sobre o Boa Espírito noite, Santo. Desde já, se gente. inscreve no canal, deixa o like aí, se possível Estamos comenta se gostou, tá bom? E vamos lá! começando, deixar o pessoal entrar. Boa noite, gente. Meus queridos e minhas queridas. Hoje tá frio. Deixa eu esquentar. Gente, aqui. tá frio, gente. Aproveitar para ficar grudada aqui com a minha querida. Meu grude de quarentena. Não, isso mesmo. A gente já é um grude, ainda tem quarentena aí que gruda mais mesmo, né? Ainda bem que vive bem, porque quem vive mal Meu tá se Deus. esbofeteando por aí. Quem vive mal já tá separando, né? Sejam bem-vindos. Hoje tivemos uma live muito abençoada com André Valadão. Bom, Cícero Gomes, Graça e Paz, meus pastores, Anida, Buenas mãe do noites. Lourenço, buenas noites. Deus é meu refúgio para fortaleza. Oi, pastora Lília, paz do Oi, Senhor. paz. Lígia Forte, Paula Zerelli, Elizabeth, tá fria aqui na serra. Quando acabar a quarentena, vamos fazer as lives maravilhosas? Claro que vamos. Agora não tem mais jeito, gente. Agora nós virou casal das lives. Nós virou é feio, né? Então vamos ver quem mais que tá entrando. Curitiba, Gente do Brasil inteiro, né, É. Lê? Rio Grande do Sul. Minas Apóstolo Gerais. Machado. Deixa eu ver quem que é. Apóstolo Machado Cardoso. Deve ser a P, né? Eu acho que é apóstola. É apóstola, né? É, Porque a foto é de uma moça do Rio Grande do Sul. isso. Deus abençoe. Pastor Cristiano Xavier, graça e paz. Gente de Minas Gerais. Olha, frio aqui em Itajubá, São Paulo também. Friozinho. Graça de Oliveira, paz do Senhor Jesus. Interior do Rio de Janeiro. É a Mirla. A Carla Virtuosa, paz do Senhor. Olha, a Itália. Adriele de É Cuiabá. É Ariane. Ciao Ariane, come stai? Tutto bene? Un bacione per tutti gli italiani che ascoltano us, Como é que é? noi, che ci ascoltano. Minas Gerais. Miami. Olha, Maria Pereira Marciela Mutum, Diamond Gabi de Miami, né? Gente, Deus abençoe vocês. Vamos começar? Vocês estão animados para a nossa Japão live de também, hoje? olha. Olha, Gente do Japão. é a Angel Perfumada do Japão. Que ótimo. Que legal, gente. A Fernandinha aqui em Minas está muito frio. Eu ouvi dizer que está mais frio que São Paulo, né? A Paula Souza de Santo André. Brasília. Fátima Rodrigues de Stabile. Será que é Fátima de Stabile? É parente do Orlando? Brasília, do Distrito Federal. Porque Stabile é o sobrenome do Mas Orlando, é de né? Brasília. Vamos começar, amor? Vamos começar. Gente, eu vou desligar os comentários, tá? Porque tem muita gente que fica pedindo. E nós já vamos começar. Isso. Queridos, antes de mais nada, eu quero começar falando a pedido de uma das pessoas que nos vem aqui, né? Ela falou que a gente falou muito superficialmente sobre o dom de discernimento de espíritos, né? E ela inclusive perguntou se a pessoa que tem discernimento de espíritos, se ela pode ter algum sinal, alguma manifestação física. Eu quero falar para a Lília já, porque ela tem uma manifestação física, né? Quando acontece o discernimento de algum demônio, alguma situação assim. Conta ali. Tem manifestações físicas, sim.
Tem pessoas que têm discernimento de espírito, que chega num lugar e sente aquela presença e tem algumas sensações no corpo. Alguns têm tremores, outros têm dores em certas partes do corpo. Eu tive por muito tempo, quando eu senti uma presença maligna, uma queimação aqui na testa, aqui na frente. Quando começava a formigar e uma queimação, eu podia olhar para o lado ou então discernir a situação, às vezes alguém chegando, um ambiente que eu frequentava, podia olhar e ter, assim, pedir um discernimento superior a Deus para saber qual era a opressão daquele lugar, porque era uma manifestação física de que havia uma presença poderosa maligna. Eu tinha essa situação. E a gente já ouviu de pessoas, né? Acho que essa pessoa que pediu esse esclarecimento... Ela tem dor na nuca. Tem dor na nuca. Então, isso existe sim. Pessoas que têm experiências no próprio corpo, algum sinal para detectar a opressão maligna. Então, respondido a pergunta, eu queria hoje falar sobre a intercessão do Espírito. É interessante, né? Porque nós temos o nosso próprio espírito, tá? Nós temos o espírito humano que habita em nós, que está em nós somos corpo, alma e espírito. Mas nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, versículos 26 em diante, diz assim: também o Espírito semelhantemente, tá, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Olha que coisa interessante. Aqui está dizendo, aquele que sonda os corações. Quem que sonda os corações? Deus. Sabe qual é a mente do Espírito, ou seja, Deus conhece a mente do Espírito, aliás, eles são um, né? E segundo a vontade de Deus, que sonda os corações, é que ele intercede pelos santos, né? E a palavra aqui, interceder, a palavra significa enturrano, no grego, que significa iluminar algo, encontrar, afetar uma pessoa, tá? Ir ao encontro daquela pessoa, com o propósito de consultar, de conversar, de suplicar, de interceder por alguém. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui é que o Espírito Santo se apresenta a Deus para pedir por nós. Ele intercede, ele conhece os nossos corações, ele conhece a nossa fraqueza e ele conhece a nossa incapacidade, muitas vezes, de orar da maneira correta. É isso que o texto começa dizendo. E posso ler o versículo seguinte? Pode. Que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu acho que a ação do Espírito Santo com esse discernimento mais profundo é porque nós não sabemos, né, o que é bom para nós muitas vezes. A gente tem um julgamento muito limitado. Então, às vezes, a gente intercede muito ou pede muito alguma coisa que não é o melhor para nós. Deus vê lá na frente e vê que algo, às vezes, muito melhor está para chegar. E, às vezes, a gente... agora você... É isso que a Bíblia diz, que você não sabe orar como convém. Às vezes, você está pedindo uma coisa e o Espírito está intercedendo diferente. Então, eu sempre lembro do testemunho do pastor americano Joel Austin, que ele tem o maior templo nos Estados Unidos, a maior igreja evangélica lá nos Estados Unidos. E ele conta o testemunho que ele tinha a
a igreja num espaço e que ele queria ampliar, não, ele estava num espaço e ele queria reformar. ele queria comprar aquele espaço. Então ele orou muito para que Deus desse aquele espaço e entraram na negociação e não dava certo. E ele pedia tanto, clamava para que Deus concedesse aquela bênção para ele. E no fim Deus não concedeu. E passou um tempo depois, um estádio Era um estádio de beisebol. De beisebol lá da cidade. É de Houston? É de Houston. Ficou à venda e eles conseguiram comprar aquele estádio que hoje se formou a maior igreja cabem 32 mil pessoas sentadas em espaço físico. Então ele dá sempre esse testemunho, ele fala que muitas vezes, às vezes a gente pensa que algo vai ser bom para nós, né? E nós ficamos pedindo e nos limitando àquela intercessão, quando Deus tem algo muito maior. Então, pessoas que estão nos assistindo, às vezes você insiste numa pessoa, num relacionamento, quando Deus tem outra pessoa melhor para você. Então, eu acho que a melhor coisa na questão da intercessão, quando você não tem uma convicção, peça a Deus, sabe, para que Deus dirija a sua vida. Muitas vezes nós não estamos pedindo como convém, né? E aí o Espírito Santo, que é aquele que entende a vontade, o propósito de Deus, entra na jogada e ora como convém, quando muitas vezes nós não sabemos, né? E aqui a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos, tá? Gente, eu não sei se você já passou por alguma situação como essa, em que você está vivendo uma opressão, uma perseguição, uma luta muito grande no mundo espiritual, no mundo físico, e você vai orar, você não sabe nem o que dizer, né? Você está numa guerra espiritual e você vai tentar orar, você não consegue orar, você não consegue nem saber para Deus o que falar diante daquela situação. E aí você sente que o Espírito Santo começa a se mover nas suas entranhas. E ele, quando se move nas suas entranhas, às vezes você sente um gemido saindo das entranhas. Esse gemido é o Espírito Santo que está dentro de você se movendo, entendeu? E o texto diz que esse gemido, ele é inexprimível, né? A palavra aqui no grego é alaletos. Lalel é falar. Alaletos é aquilo que é impossível de ser falado. Ou seja, é algo que você não consegue expressar em palavras. São sentimentos confusos, sentimentos diferentes que você não tem nem compreensão, mas você está gemendo. E você sabe que o Espírito Santo está intercedendo por você. Então, gente, é maravilhoso você saber que a gente pode orar e a gente deve orar com a nossa mente, né? O Espírito Santo, ele nunca vai suprimir a sua mente, né? A pessoa que é possessa por um espírito maligno, ela nem lembra depois que o espírito sai, ela fala, ó, o que aconteceu, né? O Espírito Santo não faz isso, ele não possui uma pessoa a ponto de suprimir a mente dela, os pensamentos, os sentimentos, não. Ele está lá, mas de uma maneira suave. Agora, tem momentos que você não consegue interceder, você não consegue nem discernir a guerra que você está enfrentando, e ele começa a se mover e você sente aquele gemido, que não é um gemido somente da carne, mas é um gemido do Espírito intercedendo por você. Então é maravilhoso, porque mesmo quando a gente não sabe orar, o Espírito de Deus intercede por nós, e com gemidos e às vezes com palavras inexprimíveis. Eu queria contar um testemunho. Nós estamos agora há 2 ou 3 anos, meu amor, no Templo Novo. Acho que 3 anos já. Foi março, agora 3 anos, né? Gente, por 7 anos a igreja começou a crescer, a gente começou a procurar no nosso bairro um outro salão. E não achava. Nosso salão já era um salão bacana, que cabia 1000 pessoas, mas as dependências em torno eram bem modestas, as salas eram pequenas para as crianças. E a gente começou a procurar. E não aparecia, gente. Aparecia cada tapera, cada coisa difícil. Até que um dia apareceu um prédio que eu gostei muito, porque ele era grande. O único inconveniente é que ele tinha um monte de
de pilares no meio do salão. Então não era o ideal, mas como a gente estava já quase 7 anos, né? Não, já estava 7 anos. Estava no 7º ano já, né? Não tinha completado o 7º. A gente estava até orando, foi o ano do jubileu. O ano do jubileu e tal. Que Deus ia dar, e deu. E aí, gente, nós fizemos de tudo. Quando fizemos o acordo e tal, o dono do prédio só queria fazer um contrato por 3 anos. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que gastar um dinheirão para reformar esse prédio. E o cara quer que eu faça um acordo de 3 anos, depois ele vai mandar embora. E a minha diretoria dizendo, não, vamos fazer, depois ele não vai encontrar um outro inquilino como a gente, vamos continuar e tal. Aí tudo bem, fizemos o contrato. Quando chegou na hora de assinar, gente, quando chegou nas minhas mãos, perante Deus, eu senti assim o Espírito Santo se movendo dentro de mim, e eu senti que aquele contrato não era da vontade de Deus. Mas eu falei, Senhor, eu não tenho como retroceder, está todo mundo pedindo para eu assinar, que o lugar é esse, mas eu estou sentindo uma falta de paz, o Espírito Santo se movendo dentro de mim. Quando eu assinei, eu falei, Senhor, tem misericórdia, se esse não é o teu lugar, perdoa a minha fraqueza, a minha falta de coragem de dizer para a minha diretoria, não é esse lugar, eu não quero atrapalhar o teu mover, mas eu estou em dúvida, se esse não é o teu lugar, Senhor, o Senhor fecha essas portas, que ele não assine, que o dono do aluguel não assine, do prédio não assine. Eu assinei e entreguei. Passaram 20 dias e nada do contrato voltar. Aí eu chamei o corretor, eu falei, olha, eu quero que você chame o cara lá. Se ele quer alugar para a gente, ele aluga, senão que ele desista. O corretor chegou para mim e falou, pastor, eu não sei o que aconteceu. O cara desistiu, disse que não vai alugar. Devolveu o contrato, eu rasguei, deu um glória a Deus, todo mundo, o que houve? Falei, Deus tinha me falado que não era, e eu orei assim. Gente, eu sei que eu fiquei tão animado que eu profetizei diante da igreja que aquele era o ano do jubileu e que Deus ia dar o lugar para nós ainda naquele ano. Bom, isso já era outubro daquele ano, 2017, né? Então, ou era 16? Nós entramos 17? Bom, eu não sei se nós estamos há 3 anos. Não, esse é o começo do 3º ano. Estamos com 2 anos completos lá. Bom, para encurtar a conversa, profetizei que ia dar certo. 15 dias depois de eu ter rasgado o contrato, o Marco, o irmão da igreja, veio falar para mim, olha, encontrei um lugar super bacana. Quando eu entrei naquele lugar, gente, meu coração se abriu. Eram 2 galpões enormes, mas enormes. Um galpão já era quase 4 vezes maior do que o prédio que a gente tinha. Para mim, um galpão estava bom. Só que ele falou, eles não alugam se não forem os 2. Graças a Deus. E eu assim, apavorado e tal, mas aí eu fui buscar a Deus, fui para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos eu pedi um sinal para Deus. Fiquei a semana inteira em jejum, orando, não falei para a Lília qual que era o sinal que eu queria. No último dia, eu levantei muito cedo, porque eu acordo 4, 5 da manhã todo dia. A hora que começaram os programas na TBN, que é uma rede evangélica, estava esse Joel Austin pregando, e eu ali mexendo no meu iPad e ouvindo, né? Aí uma hora ele começou a falar umas coisas, eu comecei a ficar animado, né? Eu falei, olha, isso aí tá ficando bacana, né? E eu, na hora que ele começou a falar, e eu senti que Deus estava querendo falar comigo, eu falei, Senhor, o Senhor bem pode responder através desse pastor. Fala comigo, Senhor, porque o aluguel que o cara tá querendo é muito alto pra gente. Mas se o Senhor me mandar, eu vou. Não deu 1 minuto, gente. O pastor estava pregando, ele virou assim e falou, olha, gente, eu quero contar um testemunho. Eu conheço um pastor cuja igreja estava crescendo muito e ele precisava procurar um outro lugar. Então apareceu diante dele uma
um lugar muito grande que era um shopping, e esse shopping saiu de lá e ficou vazio, só que o valor que o shopping pedia era muito grande, mas ele conseguiu fechar pela metade do que eles pediam. E aí ele virou assim na televisão e falou: olha, se você é um pastor e está enfrentando uma situação como essa, Deus está te respondendo. Vá adiante, não recue, porque o Senhor vai te dar. Aí eu já comecei a chorar, comecei a me quebrantar, agradecer a Deus pela resposta. Quando eu volto, gente, eu chamei a diretoria e falei: Deus falou que aquele lugar é nosso. Aí marcamos a reunião com o advogado, a advogada, e a advogada falou: olha, o valor do aluguel é esse, eu quero 3 aluguéis de calção, e ainda quero um seguro bancário aí que dava mais um aluguel e meio no ano todo, né? Simplesmente era um valor absurdo. Aí eu virei e falei assim: olha, eu não vou dar os 3 aluguéis, eu não vou dar o seguro, eu vou dar só um fiador. E o contrato era de 20 anos. A mulher falou: de quantos anos tem o fiador? Eu falei: 80. Ela olhou e falou assim, eu falei: tem mais um detalhe, eu não vou pagar o valor que vocês estão pedindo, eu vou pagar só metade. A mulher levantou, queria ir embora, e para encurtar a conversa, irmãos, em menos de uma semana estava assinado o contrato e nós pudemos entrar, né? Fechamos ainda, assinamos antes do término do ano do jubileu, e no ano seguinte nós reformamos e entramos dia 11 de março de 2017. Então esse ano era 2016. Foi 2017, sim. O jubileu, você lembra quando? Sim, exatamente por causa disso. Então, queridos, o que eu quero falar para vocês? O Espírito Santo, quando ele intercede por nós, ele se move dentro de nós. Às vezes são gemidos, às vezes é só uma movimentação, às vezes é aquela convicção que ele te dá que o caminho não é esse. Então é maravilhoso a gente saber, porque a gente não enxerga a verdade, né, Lili? Tem um testemunho de uma discípula que uma jovem, ela ia casar e os pais tinham proposto a dar um tanto de dinheiro para que eles fizessem a festa de casamento. Só que ela estava um pouco insatisfeita, sabe aquela coisa que não era era exatamente o que ela queria. E nós fomos para um retiro e ali ela começou a pedir a Deus para que mostrasse qual era a vontade de Deus, porque ela tinha outro desejo no coração. E eu me lembro que eu fiz um desafio financeiro. Eu falei: olha, se você se propôs a dar uma oferta, eu desafio que você dê o dobro, porque Deus quer fazer um milagre na sua vida. E aí ela foi desafiada, dobrou aquela oferta, e antes dela sair dali, os sogros, os pais do noivo, eles ligaram para ela e propuseram a dar uma oferta, um tanto financeiro, um tanto de dinheiro que iria possibilitar que ela fizesse uma festa do desejo do coração dela. E era o dobro, exatamente, porque ela teria um tanto com a ajuda do sogro e da sogra, que ela não tinha coragem de pedir, mas que ficaram calados, então ela ficou quieta. Mas através daquela inquietação, eu acho que o Espírito promove. Deus te dá um desafio de fé para que você ore, para que você profetize, para que você faça um ato de fé e alguma coisa rompe na sua vida, sabe? Alguma coisa que cumpre o propósito. Porque aqui diz, né, que Deus tem o melhor para nós, segundo a sua vontade. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Às vezes uma porta se fecha e o Espírito em você, sabe, faz uma ação de trazer à existência, de gerar algo muito mais especial, aquilo que Deus tem para você, que é muito melhor às vezes do que você está pensando, né? Eu sempre creio que se Deus diz um não para você, é como se fosse uma semeadura. Entrega. Porque
Quando Deus diz um não, é porque... E Ele pede uma semeadura de fé na sua vida. Às vezes algum ato de confiança, saiba que algo muito superior vem pela frente. Não é? É isso que Deus fala. E o Espírito é aquele poder de Deus, aquela presença que realmente traz a existência. Sabe? As coisas e a vontade de Deus plena, o propósito de Deus completo para as nossas vidas. Então, e no mesmo capítulo 8, a gente leu a partir do versículo 26, né, que diz que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Mas no contexto ainda do capítulo 8, ele diz assim, olha, o versículo 22, né, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. O capítulo 8 de Romanos, gente, ele é um capítulo maravilhoso, porque ele é um capítulo que começa a falar dos sofrimentos da vida que a gente passa, né? No versículo 18 ele fala: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não hão de ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Deixa eu explicar. O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, gente, esse mundo, essa realidade é uma realidade de caos, é uma realidade do pecado, e todo mundo passa por angústia, até a própria criação. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma maldição, na verdade, que veio com Adão. Então todo mundo passa por isso. De uma realidade decaída, né? Isso, de decadência, de pecado e tudo. Então ele diz assim: até a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. O que está dizendo aqui? Gente, quando os filhos de Deus se manifestam, agora, os filhos de Deus também têm as suas fraquezas. Agora, a manifestação dos filhos de Deus, que até o mundo físico espera que seja revelada, é a manifestação que vem através do Espírito Santo. É nesse contexto que Paulo fala assim: pois sabemos que toda a criação um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo. Está falando do estágio final, do arrebatamento e tudo. Mas enquanto nós estamos aqui, gente, enquanto estamos nesse mundo decaído, nós não estamos sozinhos. Por quê? Porque ele fala: mas se esperamos o que não vemos, com paciência guardamos. E por que a gente espera com paciência o que vai acontecer, essa libertação desse mundo pecaminoso? Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos assiste em nossa fraqueza. Eu falei de todo o contexto para te dizer algo. Não é antinatural você ter fraquezas. Não é antinatural você ter impossibilidades. Isso faz parte da natureza decaída que nós temos. Só que quando você nasce de novo, nesta natureza pecaminosa que você é, Deus coloca o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai operar com poder na tua vida, gente. Amém. E ele começa a transformar a tua vida. E na hora que você está mais precisando dele, naquela área de fraqueza, naquela área de tentação, naquela área em que você realmente sozinho não consegue, ele começa a interceder por você, para te arrancar do pecado, para te arrancar do caminho errado, para abrir os seus olhos que estão cegos, para te tirar do engano. E mesmo que você não perceba, você não compreenda, o Espírito começa a se movimentar, ele começa a agir com um poder, até com gemidos, e aí então ele acaba te conduzindo para a vontade de Deus. Por isso que em seguida ele diz: sabemos que todas as coisas
cooperam, ou seja, trabalham para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui, meu querido, se você for fiel a Deus, se você ama a Deus, até quando você estiver caminhando para o erro, Deus vai te empurrar para o lugar certo. Até quando você estiver escolhendo a coisa errada, né, tomando o caminho errado, Ele não vai deixar você ficar naquele caminho sem te avisar, sem Ele se mover dentro de você, interceder por você, e não é só diante do Pai, é fazendo com que você seja inclinado de volta para a vontade de Deus. Eu creio que há uma conspiração divina para nos atrair para Deus. Se você é do Senhor e você está trilhando um caminho que não agrada ao Senhor, o Espírito Santo está intercedendo por você. E coisas acontecerão, né? Irão cooperar para que você possa voltar para o Senhor. Aleluia. Por isso que nos garante que todas as coisas cooperam para o bem. E se você é do Senhor, está caminhando com Ele, está clamando, mas situações adversas vêm na sua vida, saiba que há um poder superior, aquele que existe no mundo, que é a presença de Deus, o Espírito Santo em você, que te auxilia nessa guerra, né? E Ele te ajuda na intercessão para que você possa superar as dificuldades e vencer nessa área de demanda da sua vida. Então fique firme, meu querido. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Agora, uma dica muito prática para você. Não tome nenhuma decisão na sua vida, principalmente as mais importantes, sem se submeter a Deus, dizendo: Senhor, eu acho que esse caminho é o correto. Mas se esse não é o caminho que o Senhor quer para mim, fala comigo. Mostra para mim. Tira a paz do meu coração. E Deus vai fazer isso na tua vida. Muitas vezes a gente erra porque a gente toma decisões precipitadas. Se você tiver que tomar uma decisão rápida, não vem de Deus. Porque as coisas de Deus, querido, elas não são assim, assodadas. Você não vai ter que tomar uma decisão assim: olha, é agora, ou você faz agora ou não faz mais. Bom, você tem que fazer já, sem pensar, sem orar e sem refletir, então não. Tá me entendendo? Porque Deus jamais vai fazer isso com você. Ele vai falar no seu coração, Ele vai te inclinar. Então, a coisa mais sábia para fazer é pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, mostra para mim a tua vontade. Se não é da tua vontade, tira a paz do meu coração. Amém? Agora, quando o apóstolo Paulo vai adiantando, né, no capítulo 8, ele chega no versículo 31, dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é tremendo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Claro. Esse versículo 32 é um dos meus mais prediletos da palavra. Porque aqui ele resume o favor de Deus na nossa vida. É isso. Primeiro, o favor maior, que Deus entregou o seu melhor, entregou o seu filho por mim e por você. Né? Um jovem de 36 anos. 33. Falei 36. 33 anos. Será que eu pensei no Lucas? Ela pensou no irmãozinho mais novo dela. Um jovem de 33. Quem tem 33? O Ramon? O Ramon, a Érica, meu filho e meu genro. Meu genro vai fazer 33 anos essa semana que vem. Agora dia 3 de agosto. Eu penso no Ramon, jovem, em plena vitalidade, sabe? 3 de agosto? Não, 3 de agosto é você. 3 de junho. Também. Tá vendo? Isso aí é vecchiaia, viu? Então... é vecchiaia, gente, tá? A cabeça já começa a falhar. Esse horário da noite é esse. Mas olha, um jovem, né, em plena vitalidade, em horas ele morre, sabe, por ter sofrido profundamente hematomas, né? Que pelas seus hematomas, as pisaduras, nós somos resgatados em plena saúde.
Deus deu ele por mim e por você. Ou seja, o máximo. Imagina alguém que te dá o presente mais valioso do mundo. Não vai te dar uma pequena coisa? É lógico que vai dar. Então, em Cristo Jesus, nós temos toda a provisão. E a palavra de Deus diz que a fé ela manifesta de duas formas. A gente tem que crer que Deus existe. Você crê na existência de Deus, mas vai além. Você tem que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, há uma recompensa, há uma resposta para aquele que busca a Deus. E então, essa é a importância, né, que tem a nossa oração, a nossa intercessão, o nosso posicionamento de fé diante de Deus, né? E aquele que não poupou ao seu próprio filho, não nos dará com ele todas as coisas? Né? Uma pergunta retórica, é lógico que dará. Então, creia que Deus existe e que Ele é galardoador. Ele é o seu galardoador. Não, e o Espírito Santo, gente, Jesus disse, eu tenho que ir, porque senão o outro Consolador não virá. O Espírito da verdade que habita convosco, mas estará dentro de vós. Gente, o Espírito Santo habita em nós. Às vezes a gente fica pensando, né? Ai, como devia ser bom no tempo de Jesus. Sem dúvida, devia ser maravilhoso. Mas hoje o Espírito habita dentro de nós, gente. Hoje é o Espírito. Sabe aquela coisa, aquele convencimento, aquela voz que fala para você, olha, você está indo no caminho errado. Olha, você foi ríspido com a sua esposa. Olha, você, sabe, tá sem fé. Sabe aquela coisa que está dentro de você, não é aquela coisa, aquela voz, né, que está dentro de você dizendo para você, o caminho não é esse. Esse é o Espírito Santo, meu querido. Esse é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que é o nosso consolador. A palavra grega para consolador é parácletos. Parácletos, para é um prefixo que significa ao lado. O que é paralelo? São duas linhas que andam ao lado, né? E kletos é chamado. Então o Espírito Santo foi chamado para estar ao lado, mas ele não está só ao lado, gente. Ele está dentro de nós. Então o Espírito Santo habita dentro de você e é ele quem te dá poder, quem te empodera para vencer o Satanás, para vencer o diabo, para resistir à tentação, para confessar os seus pecados, para ser transformado, sabe, gente? Porque nesse mundo nós somos ainda fracos. É o que o apóstolo Paulo sempre diz, né? Lá em Romanos capítulo 7, no capítulo anterior a esse, ele diz, porque eu querer fazer o bem está em mim, mas não efetuá-lo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Foi a obra de Jesus que nos salvou. Foi a obra de Jesus que fez com que os nossos pecados fossem para Ele e a santidade e a justiça dele viesse para nós. Só que Ele mandou o Espírito Santo, gente, porque agora nós estamos enfrentando as batalhas espirituais, as guerras desse mundo, e dentro de nós está o próprio Deus que nos empodera, que nos dirige, que nos guia, que nos ilumina, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É o Espírito Santo quem vem nos fazer lembrar das coisas que o Senhor nos tem ensinado. Então, gente, você não tem que ficar triste, não tem que ficar, sabe, enfermo na alma, com depressão, com tristeza. Por quê? Porque o Espírito de Deus, o dinamis de Deus, o poderoso Espírito Santo está dentro da tua vida. Amém. E Ele vai te dar vitória. Nós vamos profetizar a vitória de Deus na tua vida. Você quer falar alguma coisa, meu bem? O texto continua dizendo, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Se você está sentindo uma acusação, porque o diabo te leva muitas vezes a cair, né, nas tentações, e depois ele fica te acusando para te afastar de Deus. Saiba que o amor de Deus através de Cristo Jesus te justifica. Você pode se achegar a Deus e pedir perdão, pode ser o pecado mais horrendo. Jesus morreu por esse pecado, para que você pudesse ter o perdão de Deus. E onde abundou o pecado. E você já o tem. Portanto, não caminhe com o peso da acusação.
Saiba que Deus te justifica. Ande em liberdade diante do Senhor. Amém? Agora, querido, deixa eu dizer uma coisa. Muitas vezes nós gostamos de justificar os nossos pecados, ou culpando a Deus, ou culpando ao outro, ou culpando o passado, culpando a nossa história, culpando os nossos pais, culpando as circunstâncias, culpando até mesmo as nossas fraquezas. Eu sou assim mesmo. Deixa eu lhe dizer, quem está dentro de você é o Todo-Poderoso Espírito Santo. Não há pecado que Ele não possa te dar força e poder para vencer. Ele é o seu intercessor, mas é aquele que transforma a tua vida. É aquele que mexe no teu caráter. É aquele que te convence, aquele que te leva ao temor. É aquele que coloca uma aversão no teu coração para com o pecado, até o momento em que ele consegue arrancar de você aquele grito: Senhor, eu não quero andar desse jeito, eu quero estar na tua vontade, eu quero viver para a tua glória, viver em santidade. Amém, gente? Amém. Então, se o inimigo está dizendo que você não consegue, talvez você tenha um vício de droga, talvez você tenha um vício de pornografia, que é uma coisa muito comum até entre os crentes, em nome de Jesus eu declaro para a sua vida que o Espírito Santo é capaz de transformar a sua vida e lhe dar poder para vencer. Amém? E não tem demônio que tem poder para vencer você, porque dentro de você está o Espírito de Deus intercedendo pela tua vida. Amém, meu amor? Então nós vamos agora terminar essa palavra e eu vou pedir para a apóstola Lilian orar por você. Enquanto ela estiver orando por você, nós vamos profetizar a vitória da tua vida, o enchimento do Espírito Santo na tua vida e a autoridade de Deus na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Pai querido, a tua palavra nos garante que o teu Espírito é aquele que geme dentro de nós, com expressões inexprimíveis, com gemidos inexprimíveis, porque Ele ora segundo a vontade de Deus, porque Ele conhece os nossos pensamentos e sabe das intenções do Senhor. Por isso eu te peço agora que o Teu Espírito nos auxilie na intercessão, em tempos de angústia, de dificuldade, amém, de aflições, amém, que Senhor. o Teu Espírito Aleluia, possa gemer Pai. no nosso interior, Senhor, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito sabe. E esse texto também fala que Jesus ressuscitou, está à direita do Pai, intercede por nós. Senhor Deus, como o Senhor nos ama, o Senhor nos dá o Seu Espírito que geme em nós, com gemidos inexprimíveis, para interceder para o melhor, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aleluia, e Jesus, Jesus ressuscitou e está à destra do Pai, Jesus. Está à destra do Senhor, aleluia, intercede meu por nós. Deus. Aleluia, Nada Jesus. pode nos separar do aleluia, amor de Cristo Jesus. por nós. Nada pode separar da intercessão dele por nós. Por isso, Senhor Deus, esse texto, Senhor Deus, inspirado pelo Senhor e pelo Teu Espírito, finaliza dizendo: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Mais, vai além de uma vitória comum, extravasa, extrapola, Senhor Deus, algo que nós vemos, uma vitória, Senhor Deus, visível, mas ela traz uma vitória, Senhor Deus, para o futuro, uma vitória, Senhor Deus, ampla, uma vitória no mundo natural, no mundo espiritual, Senhor. Por isso eu já te agradeço pela vitória daquele que está orando comigo. Aleluia, em nome de Deus, Jesus, eu não Senhor. sei qual é o pedido. Sim, Senhor, mas Tu sabes, Senhor ó Pai. Deus, física, Tu emocional, sabes, ó Deus, em espiritual, nome de Jesus. para a própria pessoa, Sim, para alguém Senhor dos seus amado, em familiares, nome de Jesus. ou alguma Em nome de situação, Jesus. Senhor Deus, de aflição. Senhor Deus, eu declaro, segundo a Tua palavra, que todos nós, que essa pessoa que está intercedendo é mais do que vencedor, é mais do que vencedor. Uma vitória sobrenatural, uma vitória grandiosa está sobre as nossas vidas e nós concordamos pela ação do Espírito, pela ação de Cristo, pela ação do Pai em nossas vidas em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Receba essa palavra. Em nome de Declara Jesus. comigo: eu sou mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Amém?
Aleluia. Deus te Queridos, abençoe. queridos, domingo nós vamos celebrar Pentecostes. Pentecostes é o dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja e nasceu a era da igreja. Deus me deu uma palavra muito tremenda. Então, o culto da Palavra Viva começa às 10 da manhã. Eu devo estar pregando por volta das 10h30. E o tema da mensagem é o poder do Espírito Santo. Vai ser extraordinário. Amém? E amanhã é a última vez que eu e a apóstola Lília estaremos aqui nesta semana. É óbvio que a gente vai continuar fazendo, vamos mudar os temas, e não vai mais ser todo dia agora, né? As nossas lives das 10 horas. Mas amanhã vai ser muito especial, porque às 8 horas da noite eu vou estar recebendo o cantor Anderson Freire. Se você não conhece ainda, ele é sensacional, um homem ungido, uma voz belíssima, um homem que tem um coração em Deus de adorador. Às 21 horas, o Luciano Subirá, meu amigo, mestre da palavra, Luciano Subirá, vamos falar sobre o Espírito Santo. E às 22 horas, eu e a pastora Lília vamos finalizar. Diga. Para a gente estar trazendo palavras de vitória a respeito do Espírito Santo e nós orarmos. Combinado. Então, você Fechou. que precisa de algo que seja liberado na sua vida, participe da live amanhã às 22 horas, porque Deus vai te dar a sua E vitória. chame a sua família para todo mundo participar junto, porque nós vamos liberar palavras De da vitória parte e de de Deus bênção. para a tua E vida. você Em vai receber Pessoal, algo, se vai você aprendeu com essa mudar a live e sua vida gostou melhor. muito de Amém. aprender sobre o Espírito Amamos Santo, vocês, por viu? favor, se inscreva Beijo no meu grande no canal, coração deixe aí de o todo mundo e seu até amanhã. like, se possível, comentário, compartilhe.